fica à vontade. Leonardo Navarro, que é advogado, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Olha, é o seguinte, plano de saúde. Meu Deus do céu, como tem dúvida de plano de saúde, meu amigo. É um tema polêmico. É bom, a gente precisa, transforma a nossa vida no momento em que a gente mais precisa, mas muitas pessoas dizem exatamente isso. Ah, legal, eu pago o ano inteiro, mas quando eu mais preciso eu não uso direito porque não funciona. Exatamente. Infelizmente, o maior mito com relação aos planos de saúde recai sobre o consumidor. Por quê? O consumidor ele quer ser bem atendido, ter o preço justo e ser prontamente atendido quando ele precisa. E às vezes ele é decepcionado nessa expectativa. Vamos mudar essa situação dando informação para as pessoas, para que elas saibam escolher o plano de saúde, para que elas possam exigir os direitos dela? É o melhor caminho, informação. É isso que a gente vai fazer. Obrigado. Então vá mandando as suas perguntas, hein? Você viu que só estou recebendo fera aqui, hein? Esse programa é isso. É pra gente falar com os melhores especialistas nas suas áreas para ajudar você. Opa, vamos falar de plano de saúde? Estamos falando de saúde, não estamos? Vamos falar de plano de saúde? Olha o Leonardo Navarro tá aqui. Doutor, obrigado pela presença. Obrigado, Zucca. Você tá bem cuidado pelas minhas feras aí, né? Estou aqui conversando com eles um Tá pouco. bem acompanhado aí, né? Tá bem acompanhado. Você sabe que eles têm plano de saúde para cachorro, né? Perfeito. Sabia, nem te falei isso. Não, mas são as inovações, né? É, não foi combinado não, mas eles têm, viu? E essas dicas são ótimas. Para quem tem um bulldog inglês, Não faz que diferença? pesa 25 quilos, É, cara, faz toda a são diferença. sempre úteis. Vamos lá, eu convidei o nosso telespectador, a nossa telespectadora a mandar suas perguntas a respeito dos planos de saúde. Daqui a pouquinho a gente passa alguma pergunta para você. Perfeito. Mas, vamos lá, quero começar com o motivo do nosso bate-papo aqui, que eu ouvi um buchicho aí, que tem um projeto de lei para criar um plano de saúde popular. É sério isso? É verdade. Me conta, vamos lá. Isso é verdade. Então conta. O que está acontecendo, Celso? Existia um plano no mercado chamado plano individual. Sim. Era o plano que a pessoa contratava direto com a operadora. Só que é um plano que tinha extrema garantia de direitos para o consumidor. O que as operadoras fizeram? Sumiram com esse plano de saúde. Perfeito. Hoje, você só consegue um plano de saúde, de certa forma, razoável, se você for empregado, ou seja, você fica submetido ao plano empresarial, ou uma entidade de classe para você ingressar no plano coletivo. O plano individual sumiu do mercado. Porque ele é super protegido pela lei. Exatamente. E aí a gente está falando dos reajustes que são controlados, certo? Reajustes, atendimento, aplicação imediata do Código de Defesa do Consumidor, sem nenhum tipo de discussão, uma série de garantias ao consumidor. O plano sumiu, desapareceu. Algumas poucas operadoras possuem planos caríssimos. Tá? E se você ainda tem o seu plano assim, e a sua Mantenha. operadora te oferecer, vamos trocar, tal, Mantenha. mantenha. Se você tem um plano antigo desse tipo, mantenha o seu plano. Eu tenho, sabe que é o meu caso, né? É Eu tenho um exatamente plano há isso. muitos anos, e aí um presidente de uma operadora, que é meu amigo, eu comentei com ele, eu tava pensando em trocar, ele falou, não faça isso. Ele falou pra mim, não faça isso. Exatamente. Não troque. Exatamente. E aí, para atender essa demanda, existe sim um projeto de lei que tem por objetivo criar um plano popular. É assim que esse projeto de lei vem sendo tratado. Está sendo muito discutido nas comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado, e as operadoras tentam aprovar um plano de saúde, tá, com algumas restrições, de forma bem simples, para que o telespectador entenda. É um plano que, por exemplo, vai limitar aquele rol de procedimentos básicos da ANS. Então ele traz algumas limitações. Por isso que eu entendo que, inclusive, ele está parado, a discussão ficou parada, justamente porque órgãos de defesa do consumidor, advogados, têm se manifestado muito para reformar este projeto. Então, por enquanto, existe o projeto, mas nada efetivo e provavelmente ele vai ser alterado para que o consumidor não tenha tanto prejuízo. Ou seja, não dá pra gente contar com isso ainda, a gente tem que contar com o que tem no mercado, vamos prestar atenção, certo? Hoje não, mas ter um outro produto é uma necessidade do mercado. Precisa. Precisa. Tá bom, então vamos fazer pressão, vamos fazer pressão. Isso está caminhando, a gente precisa pressionar os nossos deputados, os nossos parlamentares. Vamos lá. Antes de contratar um plano de saúde, a gente está fazendo um mito e verdade aqui, tá? Eu adoro esse negócio de mito e verdade. Antes de contratar um plano de saúde, a gente pode tomar alguma medida preventiva para evitar a chance de ser lesado? Põe na tela aqui, vamos lá. Cadê? Podemos ou não podemos? É a pergunta que a gente faz pro pessoal agora. Pode, é verdade. É verdade, não verdade. é mito? Pode. Quais são as medidas que a gente pode fazer? Preventivas que o consumidor pode fazer? Primeiro de tudo, procurar no site da ANS, que é o site que regulamenta, fiscaliza os planos de saúde, a qualificação das operadoras. Existe lá um campo específico e qualquer pessoa pode procurar, que você coloca o nome da operadora e ele vai te dar a qualificação, atendimentos, negativas, reclamações, tem ali um raio-x do plano de saúde.
Acho que esse é o primeiro passo. Tá. Segundo passo, uma vez que você já tem um pouquinho da noção do plano de saúde, da operadora que você quer, procure nos sites de reclamações na internet. Tomando cuidado que isso não é uma informação oficial. Tá, ó, o site hoje mais procurado, eu vou falar, não tem nenhum problema, porque isso ajuda as pessoas, eu Reclame Aqui. É um dos sites, exatamente. Dá uma olhadinha lá, como ele falou, não é uma informação oficial, não é um órgão público, mas ele funciona e tem muita informação lá. O Reclame Aqui é importante porque as pessoas vão lá fazer as denúncias e aí tem uma nota, né, de quem respondeu, quem não respondeu, quais as empresas que respondem, quais têm mais reclamações. É importante olhar, tá? É importante. E aí tem uma dica. Tem o que Procon verificar, também faz isso, né? Tem que verificar se a resposta não é simplesmente uma resposta genérica só para ter um índice de resposta. É isso, uma resposta padrão. Isso é importante. Tá. O consumidor precisa ficar atento. Tem que ter solução. Exatamente. Bacana. E aí o terceiro passo que eu entendo que é muito importante, uma vez que o consumidor já tem a ideia de qual operador ele quer, já consultou esses sites de reclamação, consultou a ANS, verifica um corretor, corre atrás de um corretor, literalmente, um corretor especializado em planos de saúde. Por quê? Porque a pessoa tem que saber contratar também. Onde ela mora? Ou seja, qual o plano que atende aquela área? Qual a necessidade daquela pessoa? Se é uma pessoa que viaja muito ou que só fica muito ali naquela cidade, se é uma pessoa que vai utilizar muito o laboratório, tem que saber para que o corretor possa mostrar qual é o produto que aquela pessoa precisa e que se tem ou não disponível no mercado. E que vai oferecer atendimento próximo dele. Exatamente. Perfeito. E aí vai para aquele ponto que realmente é mais importante, encontrar o plano que cabe no bolso da pessoa. Claro. Então, dá um pouco de trabalho, mas tenha calma. Se você está atrás de um plano de saúde que você vai pagar todo mês, pelo menos contrate alguma coisa que você tenha segurança. Escolhe direitinho. Tem pergunta do telespectador, deixa eu ver o que o pessoal mandou. Vamos lá? Vamos ver, cadê a pergunta? Ah, obrigado. Quem mandou foi a Neiva. Obrigado, Neiva. Quero saber se realmente vale a pena ter plano de saúde, levando em consideração que eu tenho meu marido, uma filha de 3 e 6 anos que vão ao médico de rotina. Não é melhor pagar particular, já que vamos algumas vezes ao ano? Eu entendi a pergunta dela. A Neiva tá dizendo, eu uso muito pouco. Então eu uso pouquíssimo plano, até por conta da minha idade. Então é jovem, então não precisa muito ir ao médico. Vale a pena ter um plano de saúde? Eu diria que a pergunta dela é um mito. É um mito? É um mito, porque Por quê? vale a pena. Vale a pena? Vale a pena. E eu vou te explicar por quê. Se não fosse importante ter um plano de saúde, 47 milhões de pessoas não teriam. Tá. A situação que ela está colocando, muita gente passa por isso. Eu tenho uma saúde boa. Uso muito pouco. Eu não tenho problema. Eu vou te dar um exemplo do caso de um amigo meu. Tá? Ele tem um filho recém-nascido, que na verdade hoje não está mais recém-nascido, tem 2 anos, mas foi constatado, foi diagnosticado, essa criança foi diagnosticada com câncer. E se ele não tivesse plano de saúde, como ele ia fazer esse tratamento dessa criança? Tá. Então existem situações inesperadas. Se você não tem plano de saúde, você vai ser direcionado para o SUS. Essa senhora, por exemplo, se ela tiver um acidente, uma lesão na coluna, uma lesão cerebral, neurológica, como ela vai custear um tratamento particular dessa amplitude, Celso? Leonardo, deixa eu aproveitar, então, isso nem estava na pauta, mas a partir desse exemplo que você deu. Mas aí, nesse caso, para algumas pessoas, não valeria a pena talvez um tipo de seguro? Porque tem alguns seguros de vida que tem esse tipo de cobertura, não tem? Existem seguros de vida, mas, por exemplo, o seguro de vida, ela não vai te dar, por exemplo, o atendimento médico, a consulta, o exame. Ele vai dar o dinheiro para você fazer isso. Exatamente. Tá então, essa senhora, se ela sofre um acidente, se ela quebra um braço, quebra uma perna, ou seja, se ela passa por uma situação inesperada e ela não tem plano de saúde, ela vai precisar custear. Um ponto importante, aí tem um link importante, Celso, que não estava nessa discussão. Não estava, mas é porque da maneira como a gente falou, eu pensei nisso. Existem, Celso, hoje uma gama enorme dessas clínicas populares. É verdade, tem várias. São clínicas que estão se especializando em prestar um serviço bom com um preço reduzido. E essas clínicas estão crescendo, estão proporcionando rede de exames e de imagem e diagnóstico com preços acessíveis. Então, muita gente que às vezes não quer pagar o plano de saúde, como o caso dessa senhora, acaba procurando essas clínicas populares. Eu só fico preocupado no caso de uma momento internação, de um tratamento mais complexo. Então, mas aí a gente chegou a uma conclusão. Olha, a gente está desviando um pouquinho aqui do mitos e verdades, mas é porque a pergunta do telespectador para mim é sempre mais importante. Lógico. Você direciona a nossa entrevista, saiba sempre disso. Eu saio até do roteiro aqui para entender o teu pensamento e a tua pergunta foi ótima. Depois coloca o nome dela de novo, a pergunta dela de novo, para eu falar direitinho o nome da nossa telespectadora que mandou essa pergunta. A tua dúvida é muito importante.
importante. Porque a Neiva, obrigado, Neiva. Mas aí, pensando nisso, o plano de saúde é uma coisa que você vai ter, mas você vai torcer para não precisar usar. Porque a preocupação das pessoas é justamente quando eu preciso usar, aí o negócio não funciona. É que a pessoa, e aí também é um mito, né? A pessoa utiliza o plano de saúde, às vezes, de uma forma até sem pensar. Ela vai numa consulta, faz um exame e ela acha que ela não está usando. Ela está usando. Ela vai no médico, às vezes é um médico particular, ela pede um reembolso. Ela faz um exame, por mais simples que seja, ela faz um exame. Então o importante é você saber usar. Então, por exemplo, se você tem direito a reembolso, peça sempre o reembolso. Lógico. Tem que saber usar o plano de saúde. Tem que saber qual é o produto que você tem e usar. Mito ou verdade? Plano de saúde tem obrigação de bancar cirurgia plástica? É verdade. É verdade? É verdade, mas tem uma exceção. As cirurgias plásticas reparadoras. Tá. Estética não. Entendi. Quais são as duas grandes cirurgias reparadoras que a gente conhece hoje e que são muito utilizadas? A reparadora pós-câncer de mama nas mulheres. Perfeito. Tá? E aquela reparadora para tirar a pele quando a pessoa passa por cirurgias bariátricas ou emagrecimento extremo decorrente de algum tratamento médico. Aí sim. Sim. Por exemplo, a pessoa são cirurgias reparadoras, estéticas não. Outro dia um amigo meu que é cirurgião plástico, a gente se falou por telefone, e ele estava indo para o hospital consertar o nariz de uma pessoa que bateu o carro. E aí nesse caso sim, né? Porque ele ia ter que fazer uma plástica para arrumar o nariz. Sim, mas aí muito provavelmente talvez essa pessoa estivesse até em urgência e emergência, está passando por uma situação delicada, aí não é uma cirurgia plástica, é uma cirurgia que vai ser enquadrada como reparadora. Tá, perfeito. Reparadora. A partir de que momento o recém-nascido está coberto pelo plano de saúde? O plano de saúde da mãe cobre o recém-nascido? Exatamente. Cobre nos primeiros 30 dias de vida. 30 dias. Então o recém-nascido vem ao mundo e por 30 dias ele utiliza o plano da mãe. Perfeito. No mesmo período, Celso, isso é muito importante para quem está grávida atenção, gente, presta e para quem está na maternidade. No mesmo período de 30 dias, a mãe precisa solicitar a inclusão do recém-nascido como seu dependente. Ou seja, ele vai se tornar um titular de um plano de saúde, o recém-nascido. Mas em 30 dias. Se não fizer isso em 30 dias, ele não tem direito ao plano de saúde? Tem, lógico, inclui depois. Só que aí vai ter que cumprir carência. Então, 30 dias coberto pelo plano da mãe. Nos mesmos 30 dias, incluir o recém-nascido como dependente. Mãe ou pai? Mãe ou pai. Tanto faz? Mãe ou pai. Não faz diferença? Não, inclui como dependente. Se a mãe não tiver plano de saúde, ela tiver, por exemplo, a internação para ter aquele filho tá no particular, por exemplo, mas o pai tem um plano de saúde. Inclui. Também cobre a criança. Pais separados. Perfeito. Ou simplesmente um casal que não tem um relacionamento. Perfeito. Inclui o do pai ou da mãe como dependente. 30 dias contados do nascimento. Isso é um prazo, não pode perder. Tem muita pergunta para fazer. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu vou te convidar já a voltar, se você puder. Vai ser uma alegria ter você aqui de novo. É um prazer. Eu adoraria. O Leonardo Navarro, para o pessoal entrar em contato com você, Leonardo, como é que te acha? Me dá os caminhos aí. Eu sempre deixo o site do escritório. Fala para mim. Que é LSN, letra L, letra S, letra N.adv.br. E ali você tem o telefone, o Instagram, o Facebook, pode entrar em contato com a gente, sem nenhum problema. Manda suas perguntas e a gente marca depois um outro bate-papo com ele. Plano de saúde é um assunto muito importante e eu prometo, é uma promessa minha, a gente vai voltar a falar sobre isso. Leonardo já está convidado a voltar, vai acertar a agenda aqui e eu quero você de volta aqui para a gente falar mais. Eu agradeço, na próxima a gente foca em reajuste. Vamos falar sobre reajuste, como a gente não entra em fria. É um tema bem complexo. Que é muito bacana, tá bom? Vamos lá. Nosso próximo bate-papo vai ser sobre isso. Celso, meu irmão, obrigado. Que alegria te receber. Um abraço. Muito obrigado. Vamos cuidar da nossa saúde. Aprendi muito nesse bate-papo que a gente